Comunicando, Pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e eu quero ler apenas os versículos de número 25 e 26. Que diz assim a poderosa palavra de Deus: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, planejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, porque vos agravais uns aos outros. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra que fala a respeito da defesa de Estevão. Estevão, a Bíblia Sagrada diz que a história de Estevão, disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E a Bíblia diz que essa pergunta foi feita por conta das acusações. Isso ele perguntou a respeito das acusações, o sumo sacerdote, e a Bíblia diz que Estevão disse: homens, irmãos, ele disse: vocês podem me ouvir? Ele disse: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra. Ele disse: Deus o trouxe para esta terra em que habita agora, que é a terra de Canaã. Observe comigo que ele estava testemunhando. Ele estava testemunhando. E o testemunho de Estevão, que ele estava testemunhando de coisas que tinham acontecido. Ele disse no capítulo de número 7, o versículo 5, ele disse: Deus não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço para sentar um pé. Observe que Deus tinha dado a ordem para que Abraão ele saísse da terra, do meio da parentela, para uma terra que Deus mostrasse. Depois Deus trouxe ele de novo, colocou ele no lugar, e Deus ainda não tinha dado. A Bíblia diz que não tinha lhe dado, ou não lhe deu nela herança, nem ainda um espaço para sentar um pé. Observe que ele ainda não tinha um espaço, irmão. Deus fez tanta coisa boa na vida dele, tirou ele de um lugar, botou para o outro, sabe? Mas até aqui ele ainda não estava de posse de um espaço, nem de um pé. Na caminhada, às vezes o espaço
ele é pequeno, às vezes o espaço ele é quase que nada, não é? Às vezes não temos o espaço nem para colocar o pé. E a Bíblia diz que Abraão ele teve essa experiência. Pessoalmente, a Bíblia Sagrada diz que Abraão nunca tinha possuído nada da terra de Canaã, ou não possuiu nada da terra de Canaã. A Bíblia nos revela que, exceto a cova de Macpela, que foi usada como lugar de sepultamento para ele e para Sara, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 23. O Deus Todo-Poderoso, amados, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa, independente de qualquer situação. Quando Deus quer trazer o crescimento para a vida de uma pessoa, não precisa se desesperar. Deus é aquele que traz o crescimento, que abençoa e que traz a prosperidade para as nossas vidas. O texto nos revela no capítulo 7, versículo 5, que não lhe deu nela herança, nem ainda um espaço para sentar o pé. Meu Deus! O espaço para sentar o pé, para colocar o pé, é um espaço pequeno, mas ele não tinha, ele não recebeu herança de um espaço de um pé. E a Bíblia Sagrada diz que, a não ser que, quer dizer que Abraão, pessoalmente, ele nunca possuiu nada da terra de Canaã, a não ser a cova, como já falei, de Macpela, que foi usada como lugar de sepultamento para ele e para Sara, conforme está escrito em Gênesis 23. Mas prometeu que lhe daria a posse e depois dele a sua descendência. Houve uma promessa de Deus que ia dar a posse para ele, mas até esse momento, conforme a palavra está revelando aqui, ele ainda não tinha ganhado nada, ele não recebeu nada, ele não tinha recebido nada. Mas existia uma promessa que estava de pé. Na nossa caminhada, muitas vezes estamos sem nada. Às vezes o espaço na obra, o espaço é grande, mas não temos nada. Escute, mas nós temos a promessa. Você que está aí, você pode olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, realmente eu particularmente não tenho nada. Mas se você tem a promessa de ter tudo, eita glória, isso aí já é o suficiente, meus irmãos. Ô glória! Você pode olhar para você e dizer, eu não tenho nada. Mas se tem a promessa de ter tudo, então isso aí é o que alegra o nosso coração. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você que está aí, erga a cabeça, se alegre, confie no Senhor, porque se você tem a promessa de ter tudo, então é grande coisa. O Deus grandão, ele vai te abençoar, ele vai estender as mãos, ele vai suprir as tuas necessidades, e ele vai mostrar que verdadeiramente ele é Deus contigo na terra dos viventes. Alegra o teu coração. Você pode não ter nada hoje, mas você tem a promessa de ter tudo amanhã, ou daqui a pouco, ou a qualquer momento, então se alegre. A promessa, irmão, a certeza da promessa de ter, isso nos fortalece e nos alegra na fé e na caminhada. Por isso que você não pode desfalecer na caminhada, porque você pode não ter nada agora, mas você tem a promessa, e essa promessa a qualquer momento ela pode se cumprir, e quando ela se cumprir,
Você pode ter tudo o que você deseja, tudo o que Deus lhe prometeu, tudo o que Deus quer para você. Existe tempo na nossa vida que nós temos que lembrar, nós temos que acreditar que a promessa que temos não é todo mundo que tem. Eu tenho promessas na minha vida que não é todo mundo que tem. Você tem promessa na sua vida que Deus um dia lhe fez, que eu não tenho. Mas que a qualquer momento essa promessa se cumpre. A qualquer momento Deus entra em ação. A qualquer momento a providência de Deus é tomada. A qualquer momento o Todo-Poderoso entra na batalha para guerrear. Por isso que você tem motivos para andar, para viver, para estar de cabeça erguida. Você pode estar olhando para você e dizendo, realmente eu estou numa situação complicada, eu não tenho nada, eu não sou nada. Você pode estar se sentindo aí que não é nada. Está sentindo aí a pior pessoa do mundo. Mas não é assim. Demincho. Ela me diz que eu dou teatura, que eu faço cabeça erguida, o Deus grandão fala contigo e te garante que você, ainda que você não tenha nada, materialmente falando, mas você tem a promessa. E a promessa, ela é tudo. Eita glória, é muito forte essa palavra. Ele estava deixando bem claro, o texto diz que não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço para sentar um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela. E depois dele, a sua descendência. Isso refere-se à descendência de Isaque, e não a de Ismael, conforme está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Não tendo ele ainda um filho, para que tudo isso se cumprisse, Abraão e Sara deveriam ter um herdeiro que, enfim, tiveram o seu filho Isaque. A Bíblia diz que falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheias, que era o Egito, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Observe comigo que foi Deus quem falou. Ele disse, eu julgarei as nações ou a nação que estiver escravizando, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Você que está aí, você pode não ter nada hoje. Você olha para a sua situação e diz, meu Deus, eu não tenho nada, eu estou sem nada, está tudo complicado para mim. Mas você tem a promessa, e essa promessa, ela tem tudo. Essa promessa, ela vai se cumprir, essa promessa, ela está de pé, esta promessa, ela está viva. Esta promessa que você tem, ela vai lhe trazer muita alegria. Essa promessa, ela vai lhe trazer muito crescimento. Essa promessa, ela verdadeiramente, ela vai se cumprir na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode não ter nada materialmente diante dos teus olhos, diante da situação, mas você tem uma promessa. E a promessa, ela é importante ter. Se tem a promessa, as demais coisas vão chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem a promessa, então as coisas boas vão acontecer.
Se tem a promessa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pode descansar o seu coração, irmão. Ó, irmão, crente, todo crente que tem promessa de Deus, a Bíblia diz que aquele que tem a promessa, aquele que crê na promessa, ou aquele que crê, a Bíblia diz, aquele que crê não se apresse. Glória ao nome de Jesus. Irmão, para que se apressar? Se eu creio que o Deus grandão vai fazer coisas grandiosas na minha vida. Pode guardar isso aí. Pode guardar, creia que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E a Bíblia diz que aquele que crê não se apresse. Se a palavra de Deus está dizendo, eu creio. Eu creio naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz, aquele que crê, não se apresse. Por que eu vou me apressar? Se a palavra está dizendo que é o que crê, e eu creio. Eu creio e o que crê não é para se apressar, então não vou me apressar. Você que está aí, você crê? Você está crendo nos milagres, está crendo na promessa, está crendo nos milagres de Deus, então não se apresse. Não se apresse, descanse no Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, verdadeiramente, ele vai te abençoar de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz, irmão, está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 28, versículo 16. A palavra de Deus diz, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Você que está aí, não se apresse. Ainda que você não tenha nada materialmente falando, mas você tem a promessa, e essa promessa, ela é tudo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai comendo esta palavra que o diabo não come. Vai comendo esta palavra que te fortalece, vai comendo esta palavra que te mantém de pé, vai se alimentando desta palavra e vai se enchendo do Espírito Santo, vai crendo que hoje tu não tem um espaço do tamanho de um pé, conforme está escrito em Atos capítulo 7, versículo 5, mas tu tem a promessa, e se tu tem a promessa, tu tem algo bem maior do que o espaço de um pé. Glória ao nome de Jesus. Que palavra boa, eu estou crendo. Às vezes nós só precisamos, irmãos, estamos precisando apenas de um espaço do tamanho de um pé. Olha, se eu tiver um espaçozinho do tamanho de um pé, para mim, ó, tá bom. E às vezes nós se apegamos, se preocupamos, e parece que isso aí é o tudo, quando o dono do céu tem muito mais para nos dar. Cadê os crentes que estão ligados, que tem glória? Porque quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Você tem a promessa, minha amada. Você tem a promessa. Se você tem a promessa, meu Deus do céu, o Deus grandão vai fazer grandes coisas. A Bíblia Sagrada diz que os patriarcas, eles movidos de inveja, venderam José para o Egito. Não foi outra coisa não, irmão. Foi a inveja. Onde é que está escrito, pastor, essa palavra? Está no livro de Atos, capítulo 7, versículo 9. É a palavra de Deus que diz. Não sou eu, não. Que os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. É a palavra. Meu Deus. Diz a Bíblia Sagrada que eles tinham inveja dele, por ter sido escolhido pelo seu pai Jacó para herdar a primogenitura. Mas Deus era com ele. Os homens governam, mas Deus é quem domina. Eita glória! Dá um tema, não dá? Os homens governam, Deus domina. Acabou-se. Deus é quem domina. É Deus quem domina o teu dia, quem domina a tua história.
É Deus quem domina os teus inimigos, é Deus quem domina o teu sono, é Deus quem domina. Deixa Deus dominar, irmão. Deixa Deus dominar nos momentos difíceis, é Deus quem domina tudo. Os homens governam, mas Deus domina. Glória ao nome de Jesus. Cadê os crentes que estão entendendo esta palavra? Glorifica o Deus grandão e tenha certeza que hoje, ainda que você não tenha nada, você tem a promessa, então você tem tudo. Espiritualmente falando, você tem tudo. A palavra de Deus diz que Deus era com ele. Está escrito, capítulo 7, versículo 9, que Deus era com José, mas Deus era com ele. E a Bíblia diz que livrou de todas as suas tribulações. Está escrito, capítulo 7, versículo 10. Livrou quem? Livrou José de todas as suas tribulações. E livrou de todas as suas tribulações. E a Bíblia diz que lhe deu graças. Meu Deus! Olha o que Deus deu a José: graça e sabedoria na presença de Faraó, rei do Egito, que o constituiu por governador sobre o Egito e toda a sua casa. Que Deus tremendo! Quando Deus quer dar graça, irmão, Ele dá graça. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Quando Deus quer fazer prosperar, Ele faz prosperar. Quando Deus quer exaltar, Ele exalta. Você está aí, aparentemente não tem nada, nem o espaço de um pé para você dizer: aqui é meu. Meu Deus do céu! Mas você tem a promessa. Glória ao nome de Jesus. Se tem a promessa, tem muito mais do que o espaço de um pé. Ai, que palavra boa! Essa palavra é poderosa e eu não me canso de pregar essa palavra. Essa palavra dá vida, essa palavra liberta, essa palavra levanta, essa palavra alegra o coração do que está triste. Você que está aí pode não ter nada, mas você tem a promessa. Glória! Glória a Jesus, e a promessa é tudo. A promessa, ela generaliza. A promessa, ela alegra, ela traz a esperança. A promessa, ela a qualquer momento pode se cumprir. A promessa, ela tem força. A promessa, ela tem peso. A promessa, ela tem autoridade. Glória ao nome de Jesus. Você tem a promessa, minha amada? Então te alegra, bênção, porque a promessa que você tem não é todo mundo que tem. A promessa, ela nunca é igual. Oh, glória! Então Deus deu o que a José? A Bíblia diz no capítulo 7 de Atos, versículo 10, diz que e livrou de todas as suas tribulações. Qual é a tribulação que você está? Deus te livra dela. Deus tem livramento para você nessa tribulação. A Bíblia diz que lhe deu graça e sabedoria na presença de Faraó, rei do Egito, que o constituiu por governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ele foi constituído como governador, mas quem dominava, irmão, o governo de José era Deus. Deus é quem domina a tua vida, o teu dia, a tua família. As tribulações que tu estás passando, elas são dominadas por Deus. Elas não vão longe, elas não conseguem fazer com você aquilo que é para acontecer. Por que não? Porque Deus domina todas as tribulações. Deus livrou de todas, é a Bíblia que diz. E livrou de todas as suas tribulações. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que sobreveio então a todo o país do Egito, de Canaã, veio a fome. A Bíblia diz que refere 7 anos de fome, que não é brincadeira. 7 anos é muita coisa, é muito tempo. E a Bíblia diz que fome, grande tribulação,
A Bíblia Sagrada diz que eles não achavam alimentos, irmão. É a palavra que diz, está escrito capítulo 7 de Atos, versículo 11. Não achava alimento, eles não achavam alimentos. A Bíblia diz que tudo isso foi rejeitado, foi projetado, na verdade, deliberadamente pelo Senhor, para que o seu plano com respeito à nação de Israel fosse executado. Mas tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais a primeira vez. Ou seja, ele enviou os seus filhos, disse, onde é que tem trigo, rapaz? Só tem no Egito, agora ele pegou os filhos e enviou até o Egito para comprar trigo. E Jacó era abençoado, Jacó não era fraco não, financeiramente não, viu, irmão? Ele faltou o alimento, mas o dinheiro não. As condições ele tinha para enviar, para comprar, sabe? Ele enviou. E a Bíblia diz que José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela. Para quem não sabe, meu Deus, a Bíblia diz que José mandou chamar seu pai. Ele disse, eu quero que traga meu pai toda a parentela. E para quem não sabe, a Bíblia Sagrada que diz, não sou eu não. Toda a sua parentela. Sabe qual o tamanho da parentela de José? De Jacó? Ele disse, eu quero todo mundo aqui. Vai chamar, eu quero todo mundo, eu quero aqui. A parentela toda. Sabe quantas pessoas tinha? Sabe quantas pessoas tinha? Meu Deus. 75 pessoas. Era grande família, hein, irmão? A grande família, hein? Quem lembra? A grande família. Ele disse, eu quero todos aqui, toda a família aqui. Está escrito capítulo de número 7, versículo 14. José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela em números de 75 pessoas. Diz a Bíblia Sagrada que 75 almas estava incluído os cinco filhos de Manassés, de Efraim, conforme está escrito em Gênesis capítulo 46, versículo 27, também em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, a Bíblia Sagrada menciona 70 pessoas que entraram no Egito. A Bíblia Sagrada diz, não incluíram esses 5, então 75. Diz que Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Embora sua vida e seu ministério estivessem no Egito, seu coração estava em Canaã. E a Bíblia diz que foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por uma certa soma de dinheiro, e os seus filhos, diz a Bíblia Sagrada, que estavam em Siquém. Observe comigo que Deus abençoa quem Ele quer. José aparentemente não tinha nada. Mas quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, vendido por motivo de inveja, ele foi vendido, ele foi sem nada. Ele, quando chegou no Egito, ele não tinha nada, materialmente falando, mas ele tinha a promessa. Quem tem promessa, onde chega, Deus prospera. Quem tem a promessa, você que está aí, se você tem a promessa, onde Deus te colocar, tu vai florescer. Se você tem a promessa, onde Deus te enviar, tu vai dar fruto. Se você tem a promessa, é certeza que haverá um crescimento na tua vida. Glória a Deus. Tem a promessa, meu filho? Tem? Eu tenho, pastor, a promessa. Ela é antiga. É, meu filho, guarda.
Acredita que ela se cumpre, acredita, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Não tenho nada. Mas tem a promessa? Tem. Então, se tem a promessa, então vai embora. Ah, irmão, crente que tem a promessa, ele vai tão longe. Vai, pastor, vai. É a promessa, irmão. A promessa, ela arde dentro de nós. A promessa, ela controla-nos. A promessa, ela nos traz alegria. Eu me lembro agora de várias viagens que já fiz. E é a promessa que nos dá a alegria de ir. Sabe, irmão? E pastor, é a promessa. Ó, irmão, só quem sabe é quem passa. É quem vive esses momentos. Ó, irmão, é doloroso, eu confesso, tá? É doloroso, mas aí a própria promessa, ela se encarrega de controlar, de manter você em paz, sabe? A promessa, ela se encarrega de lhe levar nos lugares e lhe trazer em paz. Só quem sabe um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender melhor. A promessa, às vezes você não tem nada, você tem a promessa. A promessa alegra você no momento como, por exemplo, você vai viajar, aí a esposa, os filhos lhe levam até o aeroporto. E você vai para um outro estado, sozinho. Você vai por conta da promessa que um dia foi feita. A promessa, ela é feita, às vezes, quando tem oportunidade, você vai com a família, quando não, você vai sozinho. E a promessa, irmão, ela nos dá um controle tão lindo, que o coração parte quando você vai entrar para ir pegar o avião. O coração parte. Mas aí o Deus grandão diz, é a promessa, meu filho, vai-se embora. Eu não prometi em vão. Irmão, Deus, a promessa, ela não é em vão. Nunca pense que Deus vai lhe fazer uma promessa simplesmente para dizer que ele prometeu. Não, ele vai fazer a promessa e quando chegar a hora, o Deus grandão vai cumprir a promessa de uma maneira linda, perfeita. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já contei o testemunho aqui um dia, não foi? Um dia eu contei o testemunho, para quem não estou, vou contar de novo. É a promessa é muito bom. O Espírito Santo me lembra agora. Eu estava dentro do avião, de repente eu comecei a chorar. O avião estava muito alto e a mulher chamou assim a aeromoça e disse, quando ela chegou, Senhor, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Está chorando, senhor? Está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não. Eu estou me lembrando da promessa. Ela disse, o senhor é crente? Eu disse, sim, sou. Ela, tudo bem, já estou entendendo tudo. Eu disse, obrigado, está tudo bem por aqui, glória a Deus. Mas é a promessa, irmão. A promessa, ela nos traz, ela proporciona momentos bons, momentos agradáveis, momentos de honra, momentos abençoados e o nome do Senhor é glorificado. Receba essa palavra. Você pode não ter nada, alguém pode olhar para você, sua família, pessoas que dizem que são amigos, vizinhos, qualquer pessoa pode olhar para você e dizer, fulano não tem nada na vida. Essa pessoa que diz isso, que pensa isso, está enganado com você, glória a Deus, porque você tem a promessa, glória a Deus. Ele não tinha, a verdade é que ele não tinha. Abraão não tinha, sabe o que, irmão? Ele não tinha nenhum espaço para sentar o pé, mas ele tinha a promessa, glória a Deus. Eu vou encerrar a mensagem, receba aí essa palavra, alegre o seu coração, creia tão somente, irmão. Você pode não ter nada, o importante é ter a promessa. A promessa, ela, a qualquer momento, ela pode se cumprir. Pode, pastor, pode. É o que me mantém de pé, não é? É a promessa de Deus, irmão. Irmão, é a promessa de Deus, é o que Deus disse que vai fazer. É coisas grandes.
É coisas tremendas, Não, não é coisa pequena, não. Não, não se acabou, não. Que é mentira do diabo. O diabo é mentiroso. Ele é quem disse que se acabou. Você que está aí não acabou, não. Mentira do diabo. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E se você crer, você vai ver a glória de Deus sendo derramada, o nome do Senhor sendo glorificado. Você que está aí, crê tão somente, não se desespere, não se inquiete, porque você tem a promessa, mulher. A promessa é de crescer, de Deus te exaltar. A promessa é de quê? É de você possuir, é de você ir para o outro lado. A promessa, qual é a promessa? Você tem, foi Deus, então descansa o teu coração, pronto. Pode não ter nada aparentemente, mas tem a promessa. A promessa é suficiente. A promessa, ela faz nós respirarmos. Eu vou encerrar. Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue cuidando de todos. Que o Deus grandão continue livrando do mal. Você só precisa entender que você tem a promessa. O tema da mensagem hoje é: se tem promessa, tem tudo. Acabou-se. Receba esta mensagem que eu ministro no nome daquele que nunca pecou. Ministro para o Brasil e o mundo, tá? O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.